Bom, gente, então esse é o nosso quinto vídeo, a nossa quinta série de vídeos, tratando sobre o quinto capítulo de Geografia. Agora a temática é questões ambientais, onde eu pretendo fazer para vocês uma explanação sobre quais são os principais problemas ambientais que o Brasil enfrenta, né? Algumas características do nosso meio ambiente, da nossa natureza, alguns tipos de exploração dessa natureza, algumas fontes de energia e outras formas de lidar, né, da sociedade lidar com a natureza. Tá? Esse é o nosso capítulo de questões ambientais. E nesse vídeo, especificamente, eu vou tratar sobre biomas. Eu dividi esse vídeo também em duas partes, tá? Vou tratar de 3 biomas primeiro e depois de mais 3, assim, para tentar melhorar um pouco a dinâmica do vídeo e não ficar muito longo, né, para vocês. Então eu vou mostrar para vocês primeiro, né, quais são os nossos biomas, o que a gente apresenta inicialmente. Bom, os nossos biomas eles basicamente são 6, tá? Esses biomas eles são tipos de classificação de algumas determinadas características da nossa natureza, né? Por exemplo, a gente tem características diferentes em determinadas regiões de vegetação, de relevo, de clima, de fauna, de flora. Então, todas essas características elas podem ser classificadas e regionalizadas. Essas regionalizações com relação a essas características são os que nós chamamos de biomas brasileiros, de biomas, né? Então, são basicamente esses 6 que eu quero apresentar para vocês e pontuar algumas de suas principais características. Primeiro, a Amazônia, aqui em cima, né, que tem uma discussão muito relevante, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. É um tema bastante em alta, bastante em voga, tratando de aquecimento global, de desertificação, de desmatamento. Concentrado na região norte e ainda com alguns outros, fazendo fronteira com alguns outros países da América Latina, né, como a Bolívia, o Equador, a Colômbia e tantos outros também. Temos ainda o Cerrado, né, que concentra ali uma boa parte do território nacional nesse interior, né, do Brasil. Pega uma parte do Nordeste, tá? Ele pega uma parte do Centro-Oeste, do Sudeste ainda. Então é um bioma bastante variado que apresenta uma diferença de relevo muito grande, uma diferença de vegetação também bastante interessante para a gente discutir. Tá? E, bom, seguindo, a gente tem a Mata Atlântica, ainda pegando aqui uma boa parte do nosso litoral, né? Desde o Nordeste aqui, vindo para o Sudeste aqui, uma parte de Minas Gerais também, e uma parcela do Sul e Centro-Oeste aqui mais para cima também, né? Esse bioma Mata Atlântica que também é bastante falado, é o bioma onde o Rio de Janeiro fica localizado, então a gente vai discutir mais algumas características sobre ele. Seguindo, nós temos a Caatinga, bem ali no Nordeste, né? Com alguns estados do Nordeste, e o Pampa, aqui na região sul do Rio Grande do Sul, lá embaixo mesmo, e o Pantanal, que são 2 biomas menores, mas que também são super relevantes e têm características muito interessantes para a gente discutir aqui nesses 2 vídeos. Então, vou começar falando sobre a Amazônia, o mais falado, o mais polêmico, que talvez tenha mais assunto de relevância internacional até, né? Até porque a própria floresta amazônica ela preenche vários países, não só o Brasil, apesar de boa parte dela estar localizada dentro do território nacional. Eu trago algumas imagens para a gente ter uma ideia de como funciona a vegetação dentro da Amazônia, como é a perspectiva da gente enxergar ali dentro, como a gente enxerga essa vegetação. Então são imagens que mostram aqui uma floresta bastante fechada, tá? Essa é uma das características da vegetação da Amazônia. Essa vegetação ela transpira muito, né? Na chamada evapotranspiração. Então é uma vegetação também responsável por liberar vapores de água em volumes muito grandes, né, para a atmosfera. Esses volumes eles ficam acumulados em nuvens baixas, por isso essa região é uma região muito úmida também.
Essas nuvens são chamadas de rios voadores e elas são responsáveis por formar o que eu falei em climatologia, a nossa massa equatorial continental, e essa massa ela é carregada também para outros estados do Brasil, levando umidade e chuva, tá? Por conta dessa umidade da Amazônia, ela é um bioma super importante, afinal de contas ela carrega essa umidade para outros estados, né? É um bioma bastante marcado também por esses rios, tá? Por rios muito grandes, né? Que fazem essas curvas também chamadas meandros, tá? Essas curvas são chamadas de meandros. Por ele ser muito úmido também, nessa região as chuvas são praticamente diárias, né? Chuvas torrenciais e diárias, elas praticamente têm um horário certo para ocorrer. Mais o que? Uma outra característica são as matas de igapós, que é uma vegetação que costuma ficar alagada durante períodos de cheia, né? Essa água se acumula assim em planícies, tá? E essa vegetação em volta são as matas de igapós, o que é caracterizadas por florestas fluviais ombrófilas, né? Que são essas florestas um pouco mais cheias e que também são formadas ao longo desses rios, né? Desse acúmulo de água vindo dos rios. É um bioma também caracterizado por ocupação ribeirinha, então esses povos eles moram ali, então eles vivem do rio, eles vivem da pesca, eles vivem certo em contato com essa natureza, né? Principalmente os povos originários, ali, os indígenas e de algumas aldeias que se situam dentro mesmo da floresta. Essa ocupação ribeirinha ela também é uma boa mescla assim, do que são as cidades com o tradicional, né? Com os povos originários. Tá? Então, normalmente eles ficam localizados em casas de palafita e que são chamadas de igarapés, tá? Que eu vou mostrar para vocês um pouco melhor durante a aula. Alguns problemas ambientais relacionados ao bioma amazônico são o desmatamento, tá? É uma região, como tem muita árvore e é uma região muito extensa, esse desmatamento ele é frequente, principalmente relacionado ao garimpo ilegal, porque é uma região também muito rica em minério, então é muito interessante para os garimpeiros conseguirem dominar essa região, né? Até por isso eles querem extinguir algumas demarcações de terras indígenas, porque essas terras elas são praticamente intocáveis, né? Então, eliminando essas terras, eles conseguem a maior acesso à floresta amazônica e com isso, claro, cresce o desmatamento para a exploração desse minério, né? E das riquezas e recursos naturais dessa região. Temos as queimadas ainda, né? Justamente ligadas ao desmatamento, também ao garimpo ilegal, e ainda a poluição dos igarapés, prejudicando principalmente a população ribeirinha, né? Que vive dessa natureza, que vive da pesca. Quando esses igarapés eles são poluídos, acabam prejudicando a pesca, prejudicando então todo esse meio de subsistência dessa população. Vou seguir aqui então falando sobre o Cerrado. Como eu falei, o Cerrado está localizado numa região mais interior do Brasil, tá? É uma região muito ampla, então ela possui diversas características, tá? É um bioma planáltico, ele também é marcado por matas de capões, que são esses matos um pouco mais espessos, né? Até por isso são chamados de matos grossos mesmo, que deu origem aos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, vem daí, das matas de capões. Que são esses matos, vocês podem ver aqui, ó, são matos bastante ríspidos mesmo, tá? Como é um bioma mais seco, diferente da Amazônia, então essa vegetação acabou, a partir da evolução, né, acabou gerando caules um pouco mais tortuosos e mais ríspidos também para conseguir acumular água por mais tempo. É uma região também marcada por um relevo, além de um relevo planáltico, ele também tem uma diferença, tem bastante cachoeiras dentro do cerrado, né, como a gente pode ver ali embaixo, uma riqueza de fauna também muito ampla
E ela varia também de vegetação. Em determinados momentos a gente pode encontrar o cerrado mais aberto, que é bastante característico do cerrado, e em outros determinados momentos, principalmente mais ligados a essas áreas de cachoeira, né, uma mata um pouco mais fechada. Uma curiosidade sobre esse bioma é que o solo dele é de baixa fertilidade, uma curiosidade, uma característica, né? Ele é de baixa fertilidade, mas apesar disso, por conta do desenvolvimento tecnológico, da agricultura tecnológica, os agricultores, os latifundiários, enfim, conseguiram contornar essa fertilidade, essa infertilidade do solo, né? Contornando aí a acidez, é um solo muito ácido, e transformaram ele num solo de alta produção, alta produtividade, né? Então é um bioma onde está localizado uma boa parte de hectares de monocultura, principalmente ligada aos commodities. Então quem vai para Minas Gerais já pode ter visto para alguma outra área do interior, né? Minas, Goiás, enfim, já pode ter visto monoculturas mesmo, várias plantações de café, pode ter visto soja, né? Plantações também feijão e outros tipos de grãos que são esses commodities, que são essas mercadorias que são exportadas, né? Principalmente os grãos, soja, café. Como problemas ambientais, então, a gente pode trazer justamente essa monocultura moderna, né? Porque como você tem uma monocultura, é muito comum que, para você manter todas essas espécies vivas e longe de pragas, esses fazendeiros eles usem agrotóxicos que são nocivos tanto à vida da fauna quanto à vida florística, né, dessa biodiversidade local e até para a gente que consome o alimento, né? Um outro problema é essa pecuária extensiva, né? Como são vastas regiões, eles conseguiram contornar essa infertilidade do solo. Também é plantado bastante pastagem para você conseguir distribuir aí cabeças de gado, tá? Gerando, além do desmatamento, né? O pisoteamento do solo e todos esses impactos que vêm da biodiversidade seguidos dessa pecuária extensiva. Tá? Vocês vão ver que a pecuária extensiva ela é uma realidade praticamente de todo o Brasil. Né? Por último, nesse vídeo eu vou falar sobre a caatinga, tá? Que tem essa característica de região também mais seca. Vocês olham para ela imediatamente já lembram aquela ideia de sertão, uma ideia de uma região bem mais seca, tá? Com difícil crescimento de vegetação e tudo. Mas apesar disso, a caatinga ela é bastante marcada por solos extremamente férteis. Tá? O que interfere no crescimento dessa vegetação? É justamente a falta de umidade. Tá? Porque se fosse depender só do solo, a vegetação crescia com facilidade. Além disso, também é uma região muito quente, né? Quente e seca. E aí acaba dificultando um pouco. Ela é marcada por uma vegetação mais o que a gente chama de acucifoliadas, tá? Ela é muito marcada por cactos, por plantas como suculentas, são plantas mais duras, que acumulam bastante água. A drenagem de boa parte dos rios, como eu trago ali, é intermitente e sazonal, que quer dizer que são rios que não necessariamente ficam localizados ali durante todo o ano, tá? É como se esses rios eles nascessem nos períodos de maior umidade, principalmente no verão, né, que é quando a umidade aumenta, e nos períodos de seca esses rios eles simplesmente secam e desaparecem, tá? Então é uma coisa assim que transita bastante esse rio. Nos períodos de umidade é muito comum que essa vegetação cresça um pouco mais, tá? Por isso existe também uma ocupação, um povoamento nessas terras, que são aí os sertanejos, né, principalmente, com esses agricultores que vivem disso, mas no período de seca eles acabam tendo esse grande prejuízo, né, porque o solo ele não dá conta sozinho de manter essa vegetação. Tá? É um bioma também para a gente ficar ligado com a Amazônia, porque ela carrega a umidade, então ela é um bioma super importante para carregar essa umidade para a caatinga, para que essa vegetação seja completamente extinguida, né, em um dos problemas ambientais que é a desertificação. Lembrando que quando a gente desmata as árvores da Amazônia,
esse vapor d'água ele não vai para a atmosfera porque não tem mais a evapotranspiração da forma como tinha antes, né? Então essa massa de ar carregando umidade, essas nuvens, elas acabam não chegando a distâncias tão grandes quanto ela percorria antes, né? E com isso aumenta aí a seca, que é uma tendência dentro dessas regiões tropicais, tá? Então, um dos problemas ambientais é a desertificação, como vocês podem ver aí, causada por esses, com diferentes causas e também consequências, né? E a gente discute um pouco mais isso ao longo das aulas.